Regime Geral de Previdência Social. O regime geral é regido de previdência social de organização estatal, contributivo e compulsório, administrado pelo INSS, autarquia federal criado para esta finalidade. O órgão responsável pela arrecadação, fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, vinculada ao Ministério da Fazenda. Até 2004, o INSS era responsável tanto pela administração dos benefícios previdenciários quanto pelas atividades de arrecadação e cobrança de tributos e concessão de benefícios. Os auditores fiscais do INSS, cargo que eu exercia, estavam lotados na própria estrutura da autarquia. Com a edição da medida provisória de 222, foram atribuídas ao Ministério da Previdência Social as competências tributárias do INSS, com a criação da Secretaria da Receita Previdenciária, no âmbito da administração direta. O quadro de auditores fiscais da Previdência Social foi transferido do INSS para a estrutura do Ministério da Previdência, assim como servidores do INSS que exerciam suas funções nas áreas de arrecadação e cobrança. O objetivo da separação das áreas de benefício e custeio era o de fundir toda a arrecadação federal em um único órgão, vinculado ao Ministério da Fazenda. A ideia era de unir a SRP, responsável pela arrecadação das contribuições previdenciárias, com a antiga SRF, Secretaria da Receita Federal, responsável pela arrecadação dos demais tributos federais. A Lei 11.457 foi a que instituiu a sonhada Secretaria da Receita Federal do Brasil, ficando criada a carreira de Auditoria da Receita Federal do Brasil, composta pelos cargos de nível superior de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, antigos auditores da Receita Federal e da Previdência Social, e de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, antigos técnicos da Receita Federal. A nova secretaria passou a existir em 2 de maio de 2007, por expressa disposição legal. Depois de todas essas alterações, o INSS passou a ser responsável unicamente pela administração dos benefícios previdenciários, enquanto a Receita Federal compete às atividades relacionadas com arrecadação, fiscalização e cobrança de tributos previdenciários, além dos tributos de competência da antiga Receita Federal, quais sejam Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o lucro líquido, PIS e COFINS importação, contribuição sobre concursos de prognósticos, imposto de importação e imposto de exportação. Com isso, a administração de todos os tributos federais passou a ser exercido por um único ente. O regime geral é aquele que abrange o maior número de segurados, sendo obrigatório para todos que exercem atividades remuneradas por ele descritas. Assim, os empregados de empresas privadas, as empresas e as pessoas que trabalham por conta própria estão também obrigatoriamente filiados, devendo contribuir com sua parte para o sistema. Em síntese, todos que trabalham e não estão vinculados aos regimes próprios de previdência social são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Mesmo os servidores públicos de cargo efetivo dos pequenos municípios brasileiros que decidiram não instituir regime próprio em favor de seus servidores estão vinculados ao regime geral. Exemplo: o auditor fiscal concursado, servidor público de cargo efetivo do município de Xique-Xique, na Bahia, está vinculado obrigatoriamente ao regime geral, pois este município não institui regime próprio em prol de seus servidores. O vendedor de picolés, que trabalha diariamente na praia, e a faxineira, que executa seu serviço em diversas casas, recebendo diárias, são considerados segurados obrigatórios do regime geral e devem, por isso, contribuir para o sistema. Caso não contribua, essas pessoas estarão em débito com a Previdência Social e não poderão obter qualquer benefício, pois, como visto, o regime é essencialmente contributivo. Mesmo aqueles que não exercem atividade remunerada, exemplo, dona de casa ou estudante, podem ser filiados ao regime geral, desde que optem por isso. Para que concretizem a sua filiação, devem pagar mensalmente contribuições para o sistema, tendo o direito de gozar todos os benefícios como qualquer trabalhador que contribua. Estes são chamados segurados facultativos. Se um servidor vinculado a regime próprio exercer também atividade na iniciativa privada, será segurado obrigatório dos 2 regimes, podendo usufruir de todos os benefícios provenientes de ambas as filiações. Isso demonstra ser possível o segurado perceber mais de uma aposentadoria.
Eu, por exemplo, sou auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e contribuo com um percentual sobre o total da minha remuneração para o regime próprio dos servidores civis da União. Ao mesmo tempo, exerço atividade vinculada ao regime geral de natureza privada, como, por exemplo, este curso que eu estou ministrando para vocês. Neste caso, eu devo pagar também contribuição para o INSS. Em contrapartida, eu posso usufruir de benefícios nos dois regimes públicos de previdência social. Quando fiz a minha operação no joelho, eu obtive dois benefícios. Um no INSS, o auxílio-doença, e outro na Receita, a licença por doença. Não é permitida a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo, de servidor participante de regime próprio de previdência social. Para que este possa filiar-se ao regime geral, é necessário que exerça trabalho de natureza privada, ou seja, ou o servidor será obrigado a filiar-se ao regime geral, por exercer atividade remunerada privada, ou será impedido, pois não pode contribuir como facultativo. Regimes de previdência complementar. Meus amigos, na Constituição Federal há previsão para dois tipos de regimes de previdência complementar: regime de previdência complementar dos servidores públicos e regime de previdência privada complementar. O regime de previdência complementar dos servidores públicos está previsto na Constituição Federal. Como explicado quando falamos do regime próprio, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam um regime previdenciário complementar, para seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas por seus regimes, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Como visto na esfera federal, os regimes de previdência complementar oficial já foram instituídos. De acordo com disposição constitucional, somente mediante prévia e expressa opção do servidor, esse regime poderá ser aplicado àquele que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Regime de previdência complementar privada. É organizada de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Ela é facultativa e, obviamente, de natureza privada, e se baseia na constituição de reservas que garantam um benefício contratado. Pode ser dividido em duas categorias: planos de previdência complementar fechada. Estão disponíveis a grupos fechados que contribuem para obter os respectivos benefícios. Podem ser instituídos por associações, sindicatos ou entidades de classe em favor de seus associados, por exemplo, a OAB-Prev, ou patrocinado por empresas em benefício de seus empregados, exemplo, Plano Petros, da Petrobras, Previ, do Banco do Brasil, e Odeprev, da Odebrecht. Planos de previdência complementar aberta. São os organizados por instituições financeiras e disponibilizados para quem deles tiver interesse em participar. Exemplo, Brasil Prev, Itaú Prev, Bradesco Previdência. Não há qualquer requisito para que alguém possa contratar um plano de previdência complementar aberto. O regime de previdência privada complementar é regulado por lei complementar que assegura ao participante o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Atualmente, as leis que regulam a matéria são as leis complementares 108 e 109, que estão fora do programa do concurso para o cargo de técnico do Seguro Social. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefício das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes nem sua remuneração.